tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui por você e hoje participação especial do Dr. José Wilson, infectologista, que vai tirar algumas dúvidas sobre a dengue. Vale a pena acompanhar, ok? No nosso quadro Comer Bem, mais uma receita totalmente saudável, uma receita diferente, gente. Um filé mignon suíno. Eu já dei uma olhadinha na receita, tudo de bom. Emagrecer, comer bem, fazer essas receitas saudáveis, não é só frango também, salada, tem que ter um pratinho diferenciado, tá? E é hoje e é por você. No nosso quadro de atividade física, corpo e movimento, você vai fazer alguns exercícios para perder essas gordurinhas aqui dessa região, né, que incomodam tanto, principalmente as mulheres. E um bate-papo com o Dr. Alex Saurin sobre emagrecimento, ou melhor, nós vamos falar sobre a obesidade e quais as melhores formas de conseguir emagrecer. Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar o programa falando de um assunto que tem preocupado muito a nossa região, que é a dengue. Na verdade, sempre foi preocupante, mas parece que esse ano está um pouquinho pior, né? Muitos casos de dengue, muitas pessoas sendo internadas. Então, para falar um pouquinho sobre essa situação, a gente convida o Dr. José Wilson Zangerolami, infectologista. No nosso quadro, o Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 6 anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Boa tarde, Dr. José Wilson. Olha só, aqui não é uma pergunta, são várias perguntas, né? Para o senhor esclarecer um pouquinho para a gente. Esse ano, doutor, a dengue está mais agressiva mesmo do que o ano passado? A dengue está mais contagiosa? Qual alerta o senhor daria em relação à dengue hemorrágica? O que deve ser observado? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta. A questão da dengue está realmente preocupando muito a todos nós, tanto os médicos quanto a população. A questão da pergunta se esse ano a dengue está diferente dos anos anteriores, a resposta é que todo ano a dengue vem um pouco diferente. Alguns anos mais casos, alguns anos menos casos. Alguns anos mais casos graves, alguns anos menos casos graves. Tem várias coisas que interferem nisso daí. Particularmente esse ano nós estamos tendo muitos casos, talvez em toda essa minha carreira aqui em Prudente, acompanhando o caso de dengue, talvez tenha sido o ano mais pesado, esteja sendo, né, o ano mais pesado, e chama a atenção uma quantidade muito grande de casos graves, necessitando internação, necessitando hidratação por soro, inclusive, infelizmente, com alguns casos indo a óbito. É difícil saber por que essa situação de gravidade está diferente esse ano. Talvez porque está tendo casos em maior quantidade, ou talvez porque a gente esteja trabalhando com uma variante mais agressiva, ou ainda talvez porque as pessoas estejam tendo dificuldade para assistência médica, porque está tudo lotado, hospitais lotados, pronto-socorros lotados. Mas de toda maneira, essa é uma situação realmente para nós bastante preocupante. E como que a paciente, a família, pode perceber que um quadro de dengue não está indo bem? Através do que nós chamamos de sinais de alarme. Então, ao longo do momento que a pessoa está com dengue, daquela semana que a pessoa está doente, essa pessoa pode, geralmente no meio da evolução, lá pelo 4º, 5º dia, começar a apresentar muito vômito, começar a apresentar muita dor abdominal, começar a ter tontura, desmaio, falta de ar, algum sangramento. Além disso, olhando o exame de sangue, que é muito importante que seja feito e repetido ao longo da evolução, a contagem de plaquetas pode cair muito e o sangue pode engrossar através de um exame de sangue chamado hematócrito que você observa isso. Qualquer uma dessas alterações pode ser um sinal de alerta, pode ser um alarme de que a doença está evoluindo de uma forma mais grave
e que precise, inclusive, às vezes, de internação de urgência. Maíta, espero que eu tenha esclarecido as perguntas, as dúvidas e sempre as ordens para a gente bater um papo. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. José Wilson. Gente, você aí de casa, faça a sua parte, tome todos os cuidados, porque o negócio é muito sério, ok? Agora a gente vai para um breve intervalo no próximo bloco. Já prepara aí para você anotar a receita de hoje. Você que gosta de se alimentar corretamente, de forma saudável, está fazendo uma dieta, mas também gosta de preparar um jantar, né, para o companheiro ou para a companheira, aquele jantar mais elaborado. Olha só, hoje o Vitor, nutricionista, já até me antecipou um pouquinho da receita, tá? Vai, filé mignon, creme de leite light, vinho, ou seja, tudo de bom, né? Me aguarde que eu vou pro intervalo, mas eu volto já. Estamos de volta, gente, e a receita de hoje, olha só, tem vinho aqui, filé mignon aqui, não é isso, Vitor? Filé mignon suíno. Olha só, com batata? Com batata ao murro. No quadro Comer Bem. Prepara! Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Boa tarde, né? Seja muito bem-vindo, porque a gente anunciou aqui essa delícia que vai sair, mas eu nem te cumprimentei. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, aqui, Rita. Tá bom? Fala essa receita, por que você escolheu ela, o diferencial dela, explica pra gente. Eu escolhi essa receita para mostrar que a dieta dá para variar um pouco, não ficar sempre frangos e tal, né? E o filé mignon suíno é uma carne que é pouco usada, poucas pessoas usam, e ela tem mais proteínas que o peito de frango, menos gordura. Olha só! Tanto que nessa receita vai adicionar um pouquinho de creme de leite light, mas aí não tem problema porque ela já é muito baixa em gorduras, então fica bem equilibrado, dá para usar tranquilo. Então, já anota aí, você que está em casa, os ingredientes. O que nós vamos usar aqui para essa receita? Sal, pimenta do reino, cominho, creme de leite light, vinho branco seco e cebolinha para temperar, né? Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai pegar o filé mignon, cortar ele em rodelas, né? Aí eu gosto de amarrar com um barbante para ele não despedaçar na hora de grelhar ele, né? Aí eu vou untar a frigideira com azeite e, como eu falei, como o filé mignon já é baixinho em calorias, então dá pra gente usar um pouquinho de azeite também, que já vai servir pro molho depois. Aí vamos temperar. Sal a gosto, pimenta do reino e o cominho. Aí aqui já pode levar para grelhar. Tá bom. Bom, e agora? Quase pronto, né? Quase pronto. Agora, depois de grelhado, nós vamos tirar ele Olha o cheiro! e reservar para fazer o molho. Aí deixa ele Isso daí é para uma porção, uma refeição, para né? uma porção. Ok. Aí vamos deixar E ainda tá amarradinho, gente. Sim. Aí agora é a hora do vinho. Uau! Vinho, para ele reduzir, né? Aí coloca o creme de leite light. Aí agora vamos pôr a mostarda. A mostarda é bem marcante, então é legal não colocar muito, senão fica muito intenso o sabor. Certo. Aí agora eu vou pegar a carne e retirar o barbante dela, porque senão depois na receita fica difícil de cortar. Aí tira o barbante. O molho tá pronto. O molho está quase pronto. Quase pronto. Aí a gente volta a carne. Bom, para acompanhar esse filé, Eu trouxe a batata, que harmoniza muito bem, mas pode ser outro carboidrato também, substituindo a batata. Um arroz, por exemplo, também fica legal. eu vou passar bem aqui, hein? Você vê que eu passo bem todos os sábados. Vamos lá? E agora é só servir.
dá só uma olhadinha. O nosso prato está pronto. Bonito, cheiroso, saudável, com certeza. Vamos ver se tá gostoso, delicioso, né? Ah, olha só. Prova e fala pra gente. Vamos provar esse filé. Olha só. Uma delícia, Vitor. Se você perdeu essa receita, acesse o nosso site, o portal do SBT Interior, que está tudo lá. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes com esses pratos diferentes, deliciosos. Qual é a sua linha de trabalho como nutricionista? Porque é diferente, né? Sim, eu trabalho numa linha mais flexível mesmo, onde as pessoas podem se alimentar bem, né? Até para que tenha aderência à dieta por um longo período. Não adianta a pessoa fazer um mês e não conseguir. Verdade. Tem que ser uma coisa que leva para a vida. Bacana. E um jantar também com a esposa, por exemplo, faz parte da vida, né? Com certeza, né? E é um prato bonito, né? E gostoso, realmente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Agora nós vamos para o nosso quadro Corpo em Movimento. E a professora Dete vai passar alguns exercícios para você aí se mexer em casa. E é para aquela região que incomoda todo mundo, a maioria das mulheres, que é aquela região aqui daquelas dobrinhas, daquelas gordurinhas, né? Vamos ver? Boa tarde, Dete. Corpo em Movimento. Oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis, uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Clínica Sampo, odontologia estética. Oi, Maíta, boa tarde. Olha, eu sou Dete Bernon, personal training, criadora do T40, do programa Treino 40 Minutos Super Intenso. Hoje eu tô aqui de novo com a ajuda da nossa querida Charla, nossa doutora psicóloga, que está sempre disposta a ajudar, né, Charla? Obrigada novamente. E hoje eu vim passar para vocês, tá? Um treino super interessante, que é para falar daqueles flancos, daquelas gordurinhas, assim, indesejáveis, ela não tem. E fica aqui na gente, sabe? E fica morando aqui, né? Alojada aqui e não sai. Então, são exercícios intensos, super poderosos, tá? Quem tem problema, por exemplo, a pessoa até esteja um pouquinho acima do peso, até as pessoas magras, ou pessoas que treinam e essa região aqui, essa gordurinha aqui, ela teima ficar aqui. Então eu vou passar para vocês exercícios super interessantes, dá uma olhadinha aí, que ajuda bastante a diminuir esse probleminha. Só que lembrando que sempre tem que associar com uma atividade física, tem que associar sempre com uma dieta e um exercício aeróbico. Vamos lá? Pra vocês conhecerem? O ideal é sempre associar esses movimentos com o exercício aeróbico para dar mais ênfase, para queimar mais a região. Então a tialinha vai começar com uma corrida estacionada, que chama-se jump. Agora ela vai fazer o polichinelo, que qualquer um que sabe fazer, pode fazer em qualquer lugar. Afastando as pernas, flexionando sempre as pernas quando vai pular, tá? Pra não forçar o joelho, joga um pouquinho o joelho pra fora. Agora sim, olha, um exercício bem intenso, né, Tiara? Ela vai fazer o movimento aqui, ó, fixo na frente, empurra pro lado e volta. Força somente um lado, faz isso, empurra e volta. Faz a torção e volta. Perfeito. Segura bem no meio, flexiona as pernas, tá? Deixa as pernas bem firmes. Fixa bem os braços, força pro lado e volta. Força pro lado e volta. Do outro lado agora. Forçou, voltou. Você pode utilizar qualquer coisa, tá? Pode utilizar qualquer peso que você tiver em casa. Pode fazer sem peso também, só segurando o movimento, tá? Esse movimento chama-se abarca. Esse exercício é próprio para os flancos e a cinturinha, mas ele pega mais bem localizado mesmo nos flancos, que é aquela gordurinha que fica aqui atrás, que eu falei lá no começo. Mais um exercício aeróbico. Olha esse exercício, é super interessante, porque além dele aquecer bastante, trabalha muito o abdominal, tá? É como se fosse uma prancha, olha, você tem que segurar com a força do corpo o abdômen, tá?
Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a fazer exercícios para a cintura e para os flancos. Tentem em casa, façam em casa, vocês vão sentir que vai pegar bastante, vocês vão gostar. Faz aí também, Maíta. Muito obrigada, Maíta, pelo convite novamente. Muito obrigada, Charla. E faz aí, depois conta pra gente, tá? Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Dete. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, o nosso assunto vai ser emagrecimento. Emagrecer de forma saudável, ok? Lembrando que o supermercado Estrela, que fica em Presidente Prudente, Álvares Machado, em Presidente Prudente tem muitas unidades. Espera por você com uma variedade muito grande de frutas, verduras, legumes, carnes, comida pronta. Você que está naquela correria, na pressa do dia a dia, Supermercado Estrela é tudo de bom. Espera por você. A gente vai para um breve intervalo e eu volto já. Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Alex Saurin. Nós vamos falar sobre emagrecimento e hoje ele resolveu pegar o meu lugar, tá, gente? Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Você gostou Muito do lugar? obrigado. Você prefere aí agora? Fica um pouquinho mais alto Você aqui. sabe que eu gostei daqui? Fiquei mais confortável aqui. Eu acho que vou fazer as entrevistas daqui, viu? Valeu a ideia, a dica. Bom, pra gente falar sobre emagrecimento, eu não sei se foi um programa de sábado passado ou outro, você teve uma participação falando em alguns alimentos que aceleram o metabolismo, né? Eu achei muito interessante. E quando se fala em emagrecimento, pensa-se na obesidade. A obesidade hoje, ela é considerada uma doença, não é, doutora Alex? Isso. A obesidade, ela não é uma questão de estética, mas sim uma doença. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, define a obesidade como uma doença crônica, progressiva e recidivante. Existem várias causas que levam o indivíduo a ficar obeso, ela é multifatorial. Causas genéticas, culturais, estilo de vida, causas emocionais e o sedentarismo são as principais causas. E a obesidade como uma doença, ela deve ser tratada como uma doença. Quais os tratamentos para a obesidade? Hoje, para se emagrecer, é necessário fazer uma dieta hipocalórica, você gastar mais energia do que você está ingerindo. A ingestão sempre tem que ser menor do que seu gasto calórico, associado a uma atividade física. Não tem jeito, né? Tem que fazer uma atividade física. E associado na maioria das vezes, a algumas medicações. Tá? Existem medicações que contribuem para diminuir o apetite, para inibir a absorção de carboidrato e gorduras, que são os dois principais componentes da dieta que fazem com que a gente engorde. Existem medicamentos ansiolíticos para o controle de ansiedade, existem medicamentos termogênicos para aumentar o gasto calórico. Existem alguns alimentos que retardam o esvaziamento gástrico e isso te dá uma saciedade maior. Então, cada caso deve ser avaliado separadamente. Mas na maioria das vezes... desses alimentos que você falou, que retardam, quais seriam esses alimentos? Na questão, não é necessariamente um alimento, tá? O que retarda o esvaziamento gástrico é um medicamento, tá? Certo. Falando dos alimentos, tá? Os alimentos que auxiliam no emagrecimento, tá? Beber água, principalmente se a água for gelada, porque você precisa fazer com que essa água chegue na sua temperatura corporal e com isso você gasta calorias. Cada copo de água gelada que você ingere, você gasta em torno de 10 calorias para esquentar essa água e chegar na sua temperatura corporal. Então, beber água, que todo mundo fala que é importante, tomar 2, 3 litros por dia, não é só uma questão para a saúde. O beber água realmente ajuda no emagrecimento. Ajuda. Tá? Se você beber 10 copos de água por dia, você gasta 100 calorias. Tá? Outros alimentos, ingestão de proteína. A proteína ela requer um gasto calórico maior para fazer a digestão comparado com o carboidrato. Existem alguns alimentos que são alimentos que costumam acelerar o nosso metabolismo, como o chá verde, o gengibre, o café, o hibisco.
são alimentos considerados termogênicos. Tá? E a pimenta tem uma substância que é o que dá o ardor da pimenta, chamada capsaicina. A capsaicina chega a aumentar o nosso metabolismo, nossa taxa metabólica basal, em até 20%. Mas a pimenta da comida, ela não abre mais o seu apetite? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Ela vai te dar um sabor, e aí se a pessoa comer mais... Não pode exagerar. Tá? Mas ela tem a capsaicina na pimenta, aumenta o gasto energético nosso. Com relação à atividade física, que eu te falei que é importante a gente associar uma dieta hipocalórica e atividade física. Com relação à atividade física, o treino de musculação aumenta nosso metabolismo, consequentemente aumenta o gasto energético e faz com que o indivíduo emagreça. E exercícios aeróbicos, tá? Principalmente o treino intervalado de alta frequência é o que contribui para um maior emagrecimento. Mas não adianta somente a pessoa fazer a alimentação e o treino. Se ela não dormir bem, ela não vai conseguir emagrecer direito. Tá? Existe uma pesquisa mostrando que indivíduos que dormem menos de 6 horas por dia têm uma propensão à obesidade. E indivíduos que dormem mais de 9 horas por dia também têm propensão à obesidade. Então, dormir de 7 a 8 horas por noite é fundamental. Outro fator muito importante é o equilíbrio emocional. Muitas pessoas engordam porque elas ficam ansiosas e comem por compulsão. O estresse, ele aumenta o cortisol, que é uma substância no nosso organismo que faz com que a gente engorde. Por isso tem que regular tudo, né, doutor Alex? Então, na realidade, você precisa de uma alimentação adequada, de atividade física, dormir bem, você precisa equilibrar a parte sua emocional. Dormir e precisa equilibrar e modular também o nosso intestino, tá? Qual o maior vilão, né, das dietas, né? Você que acompanha pessoas que têm esses problemas, que precisam emagrecer, que já estão com problemas de saúde e de repente não consegue. Aonde é que elas esbarram? O que é que acontece quando essa pessoa desiste de continuar? O maior vilão que faz com que a pessoa engorde é o açúcar. Tá? É comer o doce, é a bebida alcoólica, que também tem uma quantidade de calorias muito grande. Tá? Esses daí são os principais vilões com que faz com que a pessoa volte a engordar. E um outro fator que eu esqueci de comentar que é muito importante é o equilíbrio hormonal. Se a gente não tiver nossos hormônios equilibrados, também o paciente vai ter uma certa dificuldade para emagrecer. Mesmo que ele faça dieta, faça atividade física, se tiver desequilibrado, ele vai ter uma dificuldade maior. Ele tem dificuldade para emagrecer. Por exemplo, se ele tiver com a tireoide desregulada, ele não vai emagrecer. Se ele tiver com a insulina muito alta, ele vai ter uma dificuldade muito grande para emagrecer, que a resistência insulínica é uma das situações no obeso que dificulta muito o emagrecimento. Então é necessário a gente fazer um equilíbrio nessa parte hormonal. Por isso tem que fazer uma série de exames, então, para começar o tratamento da obesidade. Exatamente. Doutor Alex, qualquer pessoa em qualquer idade consegue, por exemplo, uma pessoa aí de 70, 80 anos que está obeso, está prejudicando a sua saúde, precisa emagrecer, consegue fazer esse tipo de tratamento também? Consegue. Cada caso é um caso, deve ser avaliado particular, tá? Porém, todas as pessoas em qualquer idade conseguem emagrecer. O indivíduo jovem, ele consegue emagrecer mais fácil. Mas o idoso também consegue emagrecer. Eu já tive paciente idoso pesando 137 quilos, que hoje pesa 97 quilos e emagreceu 40 quilos. Olha que bem. Tá? Isso não é da noite para o dia, mas é um acompanhamento. Tá? E o que é importante com que as pessoas entendam? Que a obesidade é uma doença, e se ela é uma doença, é necessário um tratamento e um acompanhamento médico. Como toda doença, não é? Exatamente. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito sua participação. Faltou você falar alguma coisa? Quer deixar um recado para as pessoas que estejam nos assistindo, principalmente para as pessoas obesas que precisam, né, emagrecer? Fique à vontade. Eu queria dizer para vocês que a obesidade, tá, por ser uma doença, ela tem tratamento. Se você sofre desse tipo de problema, procure uma ajuda médica de um profissional capacitado que
provavelmente o seu problema será solucionado. Mesmo porque a obesidade, além de ela ser uma doença e um problema na vida da pessoa, ela traz outras doenças e uma série de problemas, não é? Traz Com uma certeza. série de consequências. De consequências. No nosso organismo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um bom final de semana, um beijo, tchau, tchau.